Queria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos falar sobre uma parábola conhecida, a parábola que é conhecida como a do filho pródigo, ou a do filho perdido. Algumas novas traduções já trazem como a parábola do filho perdido. Mas eu queria enxergar essa parábola junto com você por uma outra perspectiva. E é por isso que o título da mensagem é O Deus Pródigo. Durante muito tempo, essa parábola, esse texto foi conhecido como a parábola do filho pródigo. E pródigo significa aquele que esbanja, o esbanjador. De fato, a gente viveu uma história de um filho que esbanja a riqueza do pai. Mas hoje eu queria olhar por uma nova perspectiva, uma outra perspectiva. A perspectiva de um pai que é esbanjador, que é pródigo. Nessa parábola, nós enxergamos 3 atos. E que para mim representa muito e muito provavelmente a condição de todos nós aqui nesse auditório e das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube também. É muito provável que todos nós possamos nos identificar com uma dessas 3 condições, uma dessas 3 fases na vida desses personagens que nós vamos ver, principalmente na vida desses 2 filhos que nós vemos nessa história. Mas antes de ler a partir do versículo 11, onde começa essa parábola, eu gostaria de ler com você o versículo 1 e 2 do capítulo 15, que nos diz para quem Jesus está contando essa parábola. Então abra comigo aí em capítulo 15 de Lucas, versículo 1 e 2. Diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então nós temos 2 grupos de pessoas aqui: cobradores de impostos e outros pecadores, e fariseus e mestres da lei. Nesses 2 grupos de pessoas nós enxergamos a figura dos 2 filhos que Jesus conta nessa história. Vamos orar? Deus, que o Senhor nos dê da Tua graça nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor mostre de fato e de verdade o amor incondicional que o Senhor tem pelos seus filhos. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui nessa manhã convictos desse amor, convictos de que Tu és um Pai amoroso, um Deus sempre presente. E que o Senhor faça com que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui o filho mais novo, identificado com publicanos ou cobradores de impostos e pecadores, e um filho mais velho que é identificado como fariseus e mestres da lei, para quem Jesus está contando essa parábola, os seus ouvintes. Os publicanos, os cobradores de impostos e pecadores queriam ouvi-lo, estavam ali para isso, queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, queriam saber aquilo que Jesus ensinava, e os fariseus e mestres da lei só se interessavam em criticá-lo, pegar Jesus em alguma coisa, perceber que algo que Jesus falava pudesse incriminá-lo, e esse era o intento deles, esse era o objetivo deles. E a partir daí, Jesus começa a contar uma só parábola, que fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Mas nós vamos nos concentrar apenas a partir do versículo 11, quando Jesus fala e trata do filho perdido. A primeira condição que talvez eu e você possamos nos identificar, e espero que não,
é a do filho perdido e distante. Vamos ler a partir do versículo 11? Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens ou sua propriedade entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um empregado. Então o filho mais novo decidiu voar. O filho mais novo, cansado daquela vida da fazenda, aquela vida de trabalho duro, da casa do pai, ele decide que ele não quer mais essa vida e ele decide então alçar novos voos. Ele decide experimentar coisas novas. E aí ele chega para o pai e pede para o pai a sua parte na herança. Agora imagina comigo, você que é pai, um filho chegar para você e dizer assim: pai, eu quero que você nesse instante morra para mim. Porque herança se recebe quando o pai se vai, quando o pai morre. E quando esse filho chega para o pai e diz: pai, eu quero minha parte na herança agora, é como se ele estivesse dizendo: pai, a partir de agora, eu gostaria que você morresse para mim. Imagina a dor no coração desse pai, de perceber que seu filho mais novo, que tem a sua vida ali junto com ele, que compartilha de tudo com ele, de repente decide que ele não quer mais essa vida junto do pai e quer ir embora. E aí ele quer a sua parte na herança. Ele quer que você morra para ele nesse instante. Esse filho fez isso com o pai. E o pai, então, reparte os seus bens ou a sua propriedade com o filho. Uma coisa muito interessante, tem um livro que eu estou lendo que chama O Deus Pródigo. É o mesmo título dessa mensagem, do Tim Keller. E, lendo esse livro, ele destaca uma situação muito interessante. A palavra propriedade ou bens, no original é bios, que quer dizer vida. Então não se trata aqui de bens materiais, de dinheiro. Se trata de vida que o pai empregou e investiu nos filhos. E agora ele está tendo que repartir a sua vida com eles. Quando eu li isso, eu fiquei um pouco, não preocupado, mas eu falei: não vou usar isso na mensagem, não. Mas ontem, conversando com uma senhora, ela me contando a sua história e me contou que tem 5 filhos. E a mais nova é adotada. E a gente, olha, que legal, que coisa boa. Isso, isso é uma tradição na família. A família toda tem essa predisposição de adotar. E ela me contou a história de uma tia que ficou viúva muito cedo. E na sua vida ela adotou 15 filhos. 15 filhos. E ela disse que essa tia era muito rica e que ao longo da sua vida todo o dinheiro se foi no investimento dos seus filhos adotivos. E esses filhos, todos foram formados, todos se deram bem na vida, e ela, quando morreu, morreu pobre. Ela investiu a sua vida
na vida dos filhos. É disso o que Jesus está dizendo. Jesus podia usar outra palavra para falar sobre propriedade, para falar sobre bens, mas ele usa vida. Porque é isso o que Deus investe em mim e em você como seus filhos, vida. É isso que os pais investem nos filhos com suor e trabalho, é vida, não é dinheiro, não é trabalho, é vida. E é isso que o filho mais novo pede para o pai: pai, me dá a sua parte da sua vida agora, porque eu quero viver a minha, longe do Senhor. Isso deve ter sido muito triste. E é muitas vezes assim que muitos de nós agimos em relação ao nosso Pai, a Deus. Nós decidimos viver a nossa vida distantes dEle, porque a nossa vida é o que mais importa. Agora, no final de ano, é muito comum a gente ver votos e resoluções de viver uma vida plena, mas muitas vezes essa vida plena é distante de Deus. E tudo que a gente tem é prazer. Porque nós vemos ao longo do texto que esse filho, de fato, teve prazer. De fato, ele viveu uma vida muito legal. Gastou todo o seu dinheiro. Tudo que o pai havia investido, ele gastou. Se divertiu à beça. Riu muito. Postou muitos selfies no Instagram. Recebeu muitos likes. Mas, de repente, aquilo que parecia ser vida se torna peso, se torna enfado, se torna um fardo pesado. E quando ele percebe que ele já não tem mais nada, ele começa a procurar uma coisa ali, outra aqui, e ele se submete a fazer aquilo que talvez, para ele, seja desonroso, que é cuidar de porcos. Um fazendeiro dá emprego para ele, dá trabalho, mas ele vai cuidar de porcos. E uma coisa interessante que diz no versículo 16 que embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando o sujeito vive uma vida distante do Pai, distante de Deus, às vezes ele se pega desejando coisas que em sã consciência não valem nada. Que em sã consciência não passa de comida de porcos, mas é desejo. Porque aquilo aparentemente traz sobrevivência. Então ele começa a viver de pouco, de lavagem. Uma vida distante de Deus, em resumo, é isso. Uma vida suja e que se contenta com pouquíssimo. Porque é isso que faz sobreviver. A necessidade de falar mais alta do que os princípios que ele traz dentro de si. Os princípios que ele traz dentro de si já não valem nada. Já são coisa do passado. E o que sobra para ele é isso: cuidar de porcos e desejar da sua comida. Que triste fim. Mas ainda há esperança para esse filho, porque a palavra diz que ele cai em si. E é interessante isso, né? Versículo 17 diz: quando finalmente caiu em si, ele disse: o que eu estou fazendo? Que vida é essa que eu estou tendo? Porque, se me lembro bem, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Enquanto eu estou aqui desejando comida de porco, os empregados do meu pai têm comida de sobra.
Então, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou elaborar um plano aqui. Ele começa a pensar num plano para poder voltar para a casa do pai e, já que ele havia virado as costas para o pai e havia declinado do direito de ser filho e havia dito para o pai que ele desejava da sua herança naquele momento, da sua parte de vida do pai, ele pensa, bom, se eu voltar para casa e pedir para o meu pai que pelo menos ele me contrate como um empregado, pelo menos comida de sobra eu vou ter. Ou seja, eu vou ter uma vida muito melhor da que eu tenho. Percebe como a coisa muda? Como a perspectiva muda? Em um momento ele pensa, bom, na casa do pai não dá mais certo, eu não sou mais feliz, eu preciso viajar, conhecer o mundo, conhecer outras coisas, conhecer outra realidade, viver livre. Essa ideia de liberdade é que aprisiona muita gente. As pessoas acham que ser livre é viver longe da casa do pai, onde talvez haja rigor, onde talvez haja regras, leis. Só que esse jovem estava sinceramente enganado. E tudo que ele encontrou foi fracasso, foi ruína. E agora ele não considera mais ser filho, mas empregado do pai. E ele pensa, bom, se eu voltar bem humildezinho para a casa do meu pai e dizer para ele, pai, me contrata como seu empregado, porque eu já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. E ele pega a sua trouxinha, as coisas que restaram e volta para casa. E agora a gente vê a segunda condição. O plano do filho era, pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um empregado. Esse era o plano. Nada mais que isso. Chegar e dizer essas palavras para o pai. Como ele sabia que o pai era um pai bondoso, então ele considerava da possibilidade do pai aceitar. E ele, pelo menos, viver bem, com comida de sobra. E a segunda condição que a gente vê é do filho arrependido. Espero que essa seja a nossa condição. O filho volta para casa, inicia sua jornada de volta. E a gente lê a partir do versículo 20, que diz assim: Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Isso é incrível. É aqui que nós vemos esse pai que é pródigo, que é esbanjador, de amor e de misericórdia. O filho chegando, e eu imagino que na sua cabeça ele já vinha ensaiando. Pai, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como seus empregados, e ele vinha ensaiando isso. E quando o pai vê de longe que o filho perdido está voltando, esse homem corre ao encontro dele. Você pode imaginar um senhorzinho correndo por uma rua de terra em direção ao seu filho que já estava morto e agora vive novamente?
Quando o pai encontra o filho, ele o abraça e ele o enche de beijos. E o filho começa a colocar o seu plano em prática. Pai, eu pequei contra o Senhor. O pai interrompe o filho e diz: depressa, traga aqui para ele a melhor roupa da casa. Coloca um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. Porque o meu filho, que estava perdido e morto, reviveu. Aquele filho que então era indigno de ser chamado de filho, recebe do Pai amor, misericórdia e perdão. Aquele pai que havia sido ofendido, estende a mão para o seu filho e o trata-o com um beijo. E devolve para ele a sua dignidade. Tira aquelas roupas sujas, rasgadas pelo pecado, suja pela vergonha, e veste nele roupas novas, a melhor da casa. Qual é a roupa melhor da casa senão a do pai? O pai que havia compartilhado vida agora se despe. A gente cantou há pouco. O Gideão cantou aqui sobre Filipenses 2, onde Deus se despe da sua glória para estar no meio de nós. Esse pai dá para o filho as roupas melhores da casa. Ele coloca um anel no seu dedo, sandália nos pés. Ele diz: esse meu filho estava morto e agora ele vive. O filho estava morto e agora ele vive. E para isso nada melhor que um banquete. Ele manda matar um novilho gordo, que era uma iguaria, que era algo que havia de melhor. Não se comiam churrascos como a gente come agora, como provavelmente muitos de nós amanhã vamos comer. Era muito escasso. Aí o pai manda matar o novilho gordo e fazer uma festa para esse filho que agora está de volta. O filho arrependido achava que encontraria comida de sobra, mas o que ele encontra de verdade é graça de sobra, é misericórdia de sobra, é perdão de sobra. O que eu e você podemos encontrar em Deus, o nosso Pai, é graça de sobra. Não importa por onde você andou, meu irmão, minha irmã. Não importa o que você fez, meu irmão e minha irmã. Mas você tem um Deus, um Pai, que te espera de braços abertos, cheio de amor para te dar, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de perdão. É interessante que nesse livro do Tim Keller, há um capítulo que diz assim: por que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja? Já parou para pensar? Quando você vai falar de Jesus para alguém, ninguém fala assim: não, pera, eu não gosto de Jesus. Mas quando você fala da igreja, as pessoas, igreja, ou já teve problema com a igreja, ou tem problema com a igreja, ou vai ter problema com a igreja. Via de regra, as pessoas gostam muito de Jesus, acham Jesus um cara legal. Ok, falar de Jesus, pensar nas coisas de Jesus, nas coisas que Jesus disse, até posta naquele mesmo Instagram. Está lá, em terras distantes, longe da casa do Pai, e posta coisas sobre Jesus. Mas não gostam da igreja. Talvez por causa dessa terceira condição e desse segundo filho que a gente vai falar agora. O filho que é presente, mas iludido. E que da mesma forma que o primeiro, é tão perdido quanto.
Leia comigo a partir do versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo ali. O servo respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Posso ver o sorriso no rosto desse servo dizendo isso. Versículo 28. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu. Em algumas versões, ele diz assim, olha, na NVI, por exemplo, ele diz assim, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lembra para quem Jesus está dizendo isso aqui? Cobradores de impostos, pecadores, um grupo, mestres da lei, fariseus, outro grupo. Os cobradores de impostos e pecadores faziam o quê? Queriam ouvir o que Jesus ensinava, e os mestres da lei e fariseus queriam fazer o quê? Criticá-lo. Para quem que Jesus está contando isso tudo? Para os mestres da lei e fariseus. O filho mais velho começa a conversa irado, bravo, porque aquele irmão mais novo, rebelde, pecador, que decidiu ir embora, de repente agora volta com a maior cara de pau. E o pai, que havia sido ofendido por ele quando ele disse que queria parte da herança, que queria que a partir daquele momento ele morresse, o pai aceita. Que história é essa? O filho mais velho é tão trabalhador, tão empenhado, que perceba que ele não está na hora que o filho chega. Ele não está na hora que a festa começa. Ele está trabalhando. Quando ele chega, a festa já está rolando. E quando ele vê música, ele vê as pessoas dançando na alegria, ele fala, o que está acontecendo aqui? E vem o servo todo felizinho. Sermão. Sermão que estava perdido e agora foi achado. Que estava morto e agora vive. Bora festejar com a gente? Mas ao contrário de se alegrar, de ter a mesma graça, de ter a mesma disposição em perdoar, ele prefere se irar e dizer, o quê? Aquele, meu irmão? Pecador? Sujo? Traidor? Eu não festejo com gente assim. Eu não sento à mesa com gente assim. Isso me faz lembrar de Mateus 23, capítulo 23, versículo 13. Quando Jesus fala com os mestres da lei, diz assim, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Quantas vezes gente cheia, não de Deus, mas de justiça própria, cheia de uma falsa retidão, cheia de religiosidade,
fecha a porta na cara das pessoas e dizem para ela: aqui você não pode entrar, porque você é pecador, porque você é traidor, porque você decidiu viver sua vida longe da casa do Pai, e agora com essa cara lavada, você decide vir aqui e festejar com a gente? Que história é essa? É por isso que muita gente não gosta de igreja. Porque muita gente na igreja fecham a porta da igreja na cara das pessoas. E não permite que essas pessoas que estão vivendo distantes da casa do Pai retornem. Mas você perceba que houve algo na mente do filho mais novo em que fez que ele caísse em si e se arrependesse dessa vida. E ele trilhou uma jornada de volta para casa. E é por isso que o pai o recebe. E você perceba que o pai não permite que o filho mais novo se humilhe o suficiente. O pai podia esperar que o filho viesse rastejando no chão, pedisse perdão, se colocasse diante do pai, jogasse cinza na cabeça, rasgasse as suas vestes e dissesse: pai, eu pequei contra o Senhor. Pai, eu não sou digno de ser seu filho. O pai dissesse: é verdade. É verdade, você realmente não é digno. Mas como eu sou muito bondoso, a graça e a misericórdia emanam de mim, eu vou te perdoar. Não. O pai o recebe. O pai o abraça. O pai o beija. E o filho mais velho, que na verdade em seu coração desejava que o pai fizesse exatamente o contrário, está agindo dessa forma. E quando o pai vem falar com ele, ele dá de dedo no pai e diz: olha aqui, eu trabalhei a minha vida inteira, dei duro, dei do meu suor aqui, e você nunca matou um cabrito para festejar comigo. Olha aqui, olha o meu esforço, olha o quanto eu me empenho. E é assim que muitos de nós agimos. Na força do nosso braço, com o suor da nossa testa, a gente quer fazer o reino de Deus prosperar. Mas o que a gente consegue, o máximo que a gente consegue, é fazer com que o nosso clube, a nossa igreja com I minúsculo, prospere. Esse é o máximo. O filho mais velho sempre achou que estar na casa do pai e trabalhar duro fosse o suficiente para se relacionar com o pai. O filho mais velho está cheio de justiça própria, pois ele acha que o pai não é justo na forma de tratar os dois irmãos. Afinal de contas, o pai precisa honrar quem trabalha duro. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho estão igualmente perdidos. Igualmente. A diferença é que o filho mais jovem se reconhece perdido. Ele se arrepende e volta para a casa do pai. E ganha a atenção do pai. Ganha o perdão do pai. Mas o filho mais velho, ele só quer que a sua justiça seja feita. É por isso que esses mestres da lei fariseus, quando ouvem Jesus falar, o seu intento é de criticá-lo. Porque o que Jesus está fazendo é correndo em direção ao filho que estava perdido, abraçando e beijando e aceitando de volta. Foi para isso que o seu sangue verteu naquela cruz.
foi para resgatar aquele que estava perdido. Mesmo aquele que está perdido dentro da casa do Pai. Ou você imagina que nas igrejas só tem gente salva, gente cheirosa, gente bonita? Não. Nós temos perdidos dentro da igreja, querido. Talvez alguém que está sentado do seu lado. Talvez alguém que ainda age com justiça própria, com legalismo. Você percebe que a história termina aqui e a gente não sabe se o filho mais velho entrou na festa ou não? A história termina com o pai respondendo para o filho: filho, você estava sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Nós compartilhamos de tudo isso. Se você quisesse um cabrito, você podia assar. Mas a gente tem que comemorar esse dia tão feliz. Pois o seu irmão que estava morto voltou. Ele estava perdido e foi achado. Ponto. O que Jesus estava fazendo aqui era dizendo: mestres e fariseus, você vai ficar aí parado criticando? Ou você vai entrar na festa? Irmãos e irmãs, nesse último culto do ano, eu quero deixar essa pulga atrás da orelha, de nós todos. Nós vamos entrar na festa ou nós vamos ficar aqui parados, choramingando, tentando fazer com que a nossa justiça própria prevaleça? A festa está acontecendo. Tem música e dança. Tem graça. Tem amor. E tem misericórdia de sobra. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tanta graça, por tanta misericórdia e por tanto amor que o Senhor tem por nós. Que nós sejamos como esse filho arrependido, que volta para casa, sabendo que é pecador, se reconhecendo perdido, porque temos certeza de que o Senhor nos espera de braços abertos, com roupas novas, disposto a nos amar ainda mais. Que nós não sejamos como o filho mais novo que decidiu viver longe da casa do pai, nem do filho mais velho que acha que já tem um relacionamento com o Senhor, que trabalha duro para ter esse relacionamento, mas igualmente está perdido porque não conhece da intimidade do Senhor, que não conhece da tua graça, que não conhece do teu amor. Que nós saímos daqui, Senhor, dispostos a voltar para casa e receber o teu abraço e os teus beijos de afeto e de amor. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por quantas vezes fechamos as portas do teu reino na cara das pessoas. Por quantas vezes fomos como o filho mais velho que agiu com
com desprezo aquele que estava morto e foi achado e reviveu. Perdoa-nos, Senhor, por fazer com que a tua igreja seja vista dessa forma lá fora. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos entrar na festa. Queremos fazer parte dessa festa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que nessa virada de ano, essa palavra possa refletir no seu coração. Na forma de você tratar as pessoas. Na forma de você tratar o seu irmão. E que ano que vem nós possamos estar juntos aqui. Para experimentar dessa graça, desse amor, dessa bondade do Pai. E que juntos nós possamos ir junto com o Pai, abraçar aqueles que estavam perdidos e estão voltando para casa. Amém? Deus abençoe você. Que Deus te dê um final de semana abençoado junto da sua família. E um ano ainda mais gracioso da parte do Pai. Deus abençoe você, queridos.